Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, boa noite. Um salve a todos. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Bem-vindo a todos que estão entrando. Boa noite. Só vou esperar um pouquinho para o Instagram avisar o pessoal. Sandra, boa noite, Sandra. Tudo bom? Pessoal, como é que tá o áudio? Vocês estão escutando bem aí? Josinaldo, boa noite. Tudo bom? O áudio tá bom para vocês? Estão me escutando? Deixa eu aumentar mais o volume. Boa noite. Sandra tá dizendo que tá ótimo o áudio aqui. Jéssica também, então tá bom, beleza. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida no mundo espiritual. Quando eu faço as caixinhas de perguntas, muita gente tem dúvida de como que é o processo do encarne, do desencarne, como que o espírito vive, né, no mundo espiritual, o que que ele sente, o que ele consegue fazer, se há muitas semelhanças no mundo espiritual com o mundo terreno, se você pode estar orando para aquela pessoa querida que se foi. Então, pensando nisso, nessas dúvidas que o pessoal tem, eu resolvi fazer uma live para falar um pouco, de maneira, claro, bem básica, sobre a vida no mundo espiritual. Como eu já falei para vocês, eu utilizo vários autores para estar falando aqui, para estar fazendo as postagens para vocês, então eu vou falar, tá? Vou ficar evitando de falando e dando a relação de onde que eu achei, de onde que vocês encontram. Se vocês tiverem alguma dúvida, mais tarde vocês entram em contato comigo que eu falo da onde que é a fonte que eu retirei as informações, tá? Mas de modo geral, o que vocês vão encontrar de literatura que fale sobre o mundo espiritual é a de Chico Xavier, em especial dos livros do André Luiz, dos espíritos que conviveram e que Chico psicografou. André Luiz foi um dos que falou mais de modo aberto sobre o cotidiano e sobre as características do mundo espiritual, principalmente em Nosso Lar e Cidade dos Espíritos, onde ele menciona como que é a rotina do mundo espiritual. Outro autor muito bacana de vocês estarem também acompanhando é Osmar Barbosa, que é um grande médium, psicógrafo. Ele também tem muitos livros voltados para o mundo espiritual. Robson Pinheiro também tem alguns livros aí voltados para o mundo espiritual, sobre magos negros, sobre o umbral em específico. A Vera, que é uma autora mais antiga, também tem alguns livros aí que falam sobre o mundo espiritual, né, que dão mais ênfase principalmente às colônias espirituais. Então são autores aí que vocês vão encontrar que tem uma vasta literatura sobre o cotidiano do mundo espiritual. Tem também um autor que é o Antônio Fernandes. Ele tem um livro muito legal de ler que chama-se Como Vivem os Espíritos. Ele não é médium, tá? Esse livro ele não foi, quer dizer, eu não sei se ele é médium, mas esse livro específico, ele não psicografou. O que ele fez foi recolher na época uma série de livros que falavam sobre o tema e fez um compêndio, né? Um resumão explicando é, sobre o mundo espiritual. É um livro bem bacana. Então a gente vai começar falando hoje sobre o processo do encarne, como que é o momento do encarne para o espírito. A gente vai falar sobre a vida, né, nossa aqui na Terra, sobre o processo de desencarne e o mundo na vida espiritual. Muita gente tem dúvidas sobre como que é o processo do encarne. Da mesma maneira que a gente aqui sofre para o processo de desencarne, para os espíritos também é difícil o momento que ele vem encarnar. Primeiro que ele vai largar aquele círculo familiar dele no mundo espiritual.
Segundo, que ele tem medo que por mais que ele tenha feito essa programação, ele tem medo de cair nas tentações, tem medo de que alguma coisa saia como ele não foi planejado. Então, há esse receio. Quando você pede para encarnar e você é aceito para o encarne, juntamente com o seu mentor, que vai lhe assistir, juntamente com o tutor kármico, vocês programam tudo que vocês têm que programar para dar certo. Ou seja, a programação no mundo espiritual para a vida terrena ela é feita de acordo com as nossas necessidades. Por exemplo, se em outra vida você foi uma pessoa que teve muito dinheiro, não deu tanto valor para as coisas simples da vida, usou o dinheiro de maneira errada, foi muito materialista, e nessa próxima encarnação você precisa rever isso, então você decide com o seu mentor vir com pouco dinheiro, justamente para dar maior valor, justamente para dar mais valor às coisas simples da vida. Então você é convidado juntamente a ele a encarnar para justamente estar resolvendo esse propósito que você faltou em vida passada. É interessante falar e é muito importante estar ressaltando que toda encarnação ela é feita para dar certo. Ah, Fabrício, mas por que que não dá certo? Por que que eu sofro? Por que que muitas pessoas roubam, muitas pessoas matam, muitas pessoas se suicidam? Porque a espiritualidade ela respeita o nosso livre-arbítrio. Se você fez uma programação para dar certo e você foge dela, é porque você tem o livre-arbítrio e por mais que teus mentores, teus amigos espirituais possam lhe intuir do que deve ser feito, a decisão final ela passa a ser sua, tá bom? Você sempre tem a decisão da sua vida. De maneira alguma eles vão poder interferir no seu livre-arbítrio. Ah, Fabrício, mas por que que eu sofro? O sofrimento, de modo geral, muitas vezes é pedido por nós, tanto em provas ou expiações. Para quê? Para que a gente quite, né, um mal passado. Por exemplo, é comum você ler nos livros de Chico Xavier, especialmente no livro chamado Eles Voltaram, muitos espíritos falando que veio com determinadas doenças porque cometeu faltas nas vidas passadas e foi uma maneira que eles encontraram na atual encarnação de quitar esses débitos. Ainda que a gente não entenda que a gente tem o véu do, do desconhecido, do esquecimento, é uma coisa que a gente pediu na vida passada para estar passando. Então, eu tenho muita dor de cabeça. Provavelmente, em vida passada, você deva ter feito alguma coisa no qual você pediu para vir com esse tipo de doença para quitar alguma falta em outra vida. Existem provas e expiações. O planeta Terra atualmente ele é um planeta de provas e expiações. São 5 graduações que a gente tem. O planeta Terra, por ser de provas e expiações, o que é? Expiação justamente é esse débito que você tem de vida passada, né? Ou seja, você tem um cartão de crédito onde você quer comprar alguma coisa e você não tem saldo para isso. Isso é uma expiação. A prova, como o nome diz, é uma prova, ou seja, você tem aquele cartão de crédito com um volume de limite muito grande e você tem que se controlar para comprar as coisas para você acabar não ficando no vermelho, tá bom? Então funciona mais ou menos assim o processo do encarne. É muito importante dizer que os espíritos eles não participam do momento do ato sexual, ou seja, quando um casal está no momento da concepção ali, né, do ato sexual, os espíritos eles não participam, eles não ficam vendo. Apesar que se acontecer de algum ver e tal, não há esse problema porque como os espíritos elevados são desmaterializados, para eles isso não é importante. O sexo, o amor, vamos dizer assim, ele é válido quando ele é feito com amor, tá? Não tem problema algum. Então o espírito ele não está nesse momento da prática do sexo. Após terminar o sexo, os espíritos vêm, escolhem qual o espermatozoide com melhor qualidade genética, vamos dizer assim, para fazer a concepção. Então, no momento da concepção, né, da fecundação, é onde o espírito vem até
né, o óvulo ou útero e ele fica ali em permanência ali com os pais. Antes do encarne, os espíritos eles acompanham os pais. Então, por mais ainda que os pais não tenham feito ele, é comum os espíritos virem, acompanhar como que vai ser a casa deles, acompanhar como que vai ser o pai, a mãe, a rotina. Chico Xavier já relatou isso para alguns amigos próximos, que ele visitou o seu pai e sua mãe antes de encarnar, justamente para fazer essa adaptação. Ele já também falou a amigos muito próximos que ele se preparou entre uma encarnação e outra durante 40 anos no mundo espiritual, justamente para vir na tarefa de médium. Então é muito comum você visitar seu pai e sua mãe para estar acompanhando como que vai ser a sua vida futura. Recentemente aqui no nosso Instagram, quando a gente publicou um assunto sobre isso, muita gente relatou que os filhos de 2, 3, 4 anos falavam para os pais que escolheu eles, que muito tempo vinha visitar eles, quando o pai e a mãe não tinha eles, iam no centro espiritual, né, viam essas crianças e futuramente essas crianças se apresentavam com o mesmo traço físico. Então, o que comprova realmente que o espírito vem visitar. Então a gente já falou como que é o processo, né, básico do encarne. É importante também estar salientando que existem atualmente muitos espíritos querendo encarnar. Então a gente tem que pensar da seguinte maneira: se a gente está aqui é porque a gente teve algum mérito. E se a gente teve algum mérito é porque a gente tem um potencial a contribuir para o mundo que a gente vive. Não dá mais tempo da gente sair daqui, desencarnar e voltar para a Terra como provas e expiações. Por quê? Como bem disse Emmanuel, em 2057 o planeta Terra vai passar a ser um mundo de regeneração. Então, se você desencarna com uma vibração sua de um planeta de provas e expiações, você não vai ter condição de voltar novamente para o planeta Terra, tendo aí, em média, um período de 90 anos em média que a gente tem para entre uma encarnação e outra. É claro que algumas encarnações são bem antes, outras são bem depois. Há espíritos aí com 400 anos ainda que não encarnou, né? Vai depender de várias questões. Mas o objetivo realmente é evoluir hoje para que a gente tenha um quanto energético de um planeta de regeneração, para quando a gente desencarnar a gente possa voltar para o planeta Terra, tá bom? Ah, Fabrício, que aí não tem o padrão vibratório de um planeta de regeneração. Continua tendo de um de provas e expiações. Vai para onde? Vai para um outro mundo similar ao planeta Terra, tendo em vista que a gente não é daqui, né? Muitos de nós somos de outros planetas, muitos de nós estamos aqui no planeta Terra numa experiência terrena, mas a gente provavelmente já viveu em outros mundos, em outros planetas. Muito bem, então falamos aqui sobre o processo de encarne, agora a gente vai falar sobre o processo da vida como um todo. Então, eu já tinha dito que a gente programa a nossa encarnação, né, para justamente dar certo. Então, ao longo da nossa vida, a gente vem aí conforme a profissão que a gente escolheu, né? A gente fica dentro da nossa família que a gente escolheu. É muito importante falar isso, que a família que a gente está hoje é uma família que a gente conviveu. Ah, Fabrício, mas a família que eu tô eu não me dou bem, parece que eu não sou aceito, parece que eu não pertenço. É muito comum as pessoas dizerem isso. O importante da família é a função da família, ela é muito importante na nossa evolução por dois quesitos. Ou a gente está nessa família para ensinar alguma coisa e para movimentar quanticamente essa família, ou a gente está para aprender com essa família, ou os dois. Então é comum às vezes assim alguma pessoa da família ser muito evoluída e ensinar as outras e as outras evoluírem com essa pessoa. Ou às vezes uma faz com que o quanto energético de toda a família evolua. E se por algum motivo nenhum nem outro evoluir, futuramente são separados para que cada um siga o seu caminho e possa evoluir. Parceiro, né? A gente escolhe também no mundo espiritual, justamente por questões de afinidade e por questões também do que a gente precisa. Como uma família, que eu disse, a gente está com o nosso parceiro para fazer ele evoluir ou para a gente evoluir.
Os filhos, como eu disse lá no início, os filhos escolhem a gente ou a gente também acaba escolhendo os filhos justamente para isso. Depois do ano de 2000, começou a vir notavelmente uma grande quantidade de espírito de envergadura elevada, ou seja, espíritos muito mais elevados que a gente, justamente para tentar levar o planeta Terra aí para o mundo de regeneração. Por isso que a gente é comum observar que as crianças atualmente são muito mais inteligentes, muito mais desenvolvidas, muito mais desinibidas do que a gente era, né? Na década de 90, 80, 70 e assim vai. Então justamente vieram com corpos preparados. Quem quiser mais sobre esse assunto, a Mônica de Medeiros, que é uma médium e médica, ela fala com propriedade sobre isso, sobre a preparação, né, da raça humana para elevar o planeta para o mundo de regeneração. Então a gente passa aí durante a nossa vida de acordo com o que a gente tem escolhido no mundo espiritual. Fabrício, como que eu sei qual é o meu objetivo aqui na Terra? Como que eu sei se o que eu programei no mundo espiritual está dando certo? Primeiro, a gente está aqui de modo geral na Terra para fazer o bem, tá? O bem que eu digo, uma palavra amiga, uma ajuda financeira, um momento de apoio, um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia em relação ao próximo. A gente está aqui para ser útil de que maneira? Trabalhando, ajudando o próximo, fazendo com que a sua comunidade aí se desenvolva e praticando o amor ao próximo. Jesus, quando esteve aqui na Terra, há mais de 2000 anos, ele só pediu uma coisa pra gente: amar o próximo como ele nos amou. Então, o nosso objetivo de modo geral aqui no planeta Terra é praticar o bem, ser útil e o amor ao próximo. Como que eu sei como a minha vida, qual que é o meu propósito? De modo geral, se você faz algo no qual você se sente bem, que você se sente com amor, você se sente respeitado, é porque você está trilhando o seu caminho que você programou. Ah, Fabrício, mas no meio desse caminho tem muito sofrimento, eu passo por situações no qual eu não gosto. Aí entra aquela questão que eu falei das provas e expiações, tá? Justamente para a gente evoluir. É muito importante que a gente veja uma expiação como uma medida de evolução. Por exemplo, Fabrício, eu fraturei a perna, fiquei um tempo na cadeira de rodas. Era necessário eu estar passando por isso? Sim, porque no final dessa jornada você vai ter meios, você vai ter vivências para você justamente entender e ter experiências para poder lutar e poder enfrentar situações futuras no qual você precisa do que você passou. E daí vem um processo do desencarne, né? Você passa aí a tua vida toda seguindo esses passos e no momento do desencarne, o espírito pode sentir, de acordo com o livro dos espíritos, eles mencionam que o espírito ele pode sentir no momento do desencarne. Então é comum no momento do desencarne familiares desencarnados virem até esse ente querido resgatar, justamente para que quando eles saiam do corpo, eles encontrem alguém que lhe é familiar. É comum, às vezes, você vê muita gente, por exemplo, principalmente quem trabalha muito em UTI, ver de repente chegar no plantão na manhã do dia seguinte e encontrar uma senhorinha falando que a mãe dela foi visitar ela. E daí você pergunta para o familiar fala que a mãe, né, já é desencarnada há muito tempo e no outro dia ela acaba desencarnando. Então acontece dos entes queridos, de acordo com o merecimento do espírito, virem buscar ele no momento do desencarne para que esse choque, essa mudança não seja muito abrupta. No momento do desencarne, há dor ou não? Depende da evolução e da prova do espírito. Há espíritos que o momento do desencarne, né, da retirada da alma do corpo, ela não dói, tá? Mas o processo da morte que vai variar de acordo com a evolução do espírito. Há espíritos que realmente não sentem nada, né? A gente vê isso muito no livro do Chico Xavier. Alguns têm algumas mortes trágicas e eles não lembram, né? Não sentem a dor. Eles relatam que no momento antes de dormir eles dormem, no momento antes da morte eles dormem e quando eles acordam eles já estão no mundo espiritual.
e há aqueles espíritos que podem chegar a sentir alguma coisa, né? A gente tem aí espíritos que, dependendo da sua evolução, eles participam do velório, muitos deles ficam presos ao corpo, não conseguem sair, outros já têm relatos que acabam por sentir o corpo se deteriorar, né, com a ação dos organismos. Há outros que ficam presos no cemitério, há outros que não aceitam a morte e ficam presos, vagando pelo mundo, né? Então, de acordo com a evolução de cada espírito. Vamos falar sobre também, muita gente tem dúvidas sobre os suicidas, tá? Muita gente tem a ideia que o suicídio ele é o fim dos nossos problemas, e quando na verdade não é assim. Todo o processo de desencarne, todo, absolutamente todo, é assistido, tá? E não existe morte por acidente, tudo está na programação da pessoa. Ah, fulano foi atravessar a rodovia e o carro veio e bateu. Estava na programação? Sim, estava na programação dele. Muito provavelmente ele deve ter escolhido passar por isso, tá? Então não existe morte acidental. O que acontece é que algumas mortes são antecipadas, né? Não por fatores externos, mas pela escolha do espírito, mas morte por acidente de modo geral não existe. Todas as mortes programadas são assistidas, e aquelas que são através do suicídio, por mais que não esteja na programação encarnatória da pessoa, ela também é assistida. Então, o suicídio, a pessoa não escolhe passar pelo suicídio. É uma questão de vários fatores no qual a pessoa leva ao suicídio. Também é amparada por equipes samaritanas de cuidados, no qual eles pegam aquele espírito, levam para tratamento e depois o espírito segue a sua jornada evolutiva de acordo com o seu padrão vibratório. Vale bem lembrar que André Luiz permaneceu um tempo no umbral justamente por ser considerado um suicida, não um suicida direto no qual foi lá e se atentou de maneira com a vida, mas aquele suicida indireto que ao longo do tempo, através de falta de cuidado com saúde, bebidas, má alimentação, né, más práticas de vida, levou ele a uma doença no qual desencarnou e ele foi parar um tempo no umbral. Então, quando a pessoa desencarna, ela vai para onde o padrão vibracional dela permite. Se foi uma boa pessoa, vai para lugares bons. Se foi uma pessoa, não vou dizer de uma maneira ruim, mas se for uma pessoa que não teve um padrão vibracional tão bom, vai para lugares inferiores. E de modo geral, na Terra, no planeta Terra, a gente tem algumas esferas. O que eu quero dizer algumas esferas? São algumas dimensões no qual muito de nós não consegue enxergar e outros conseguem, onde são médios mais ostensivos. Então, de modo geral, a gente tem a primeira esfera, que é o abismo. No abismo é uma região onde é descrita por vários espíritos, até aqueles obsessores, né, como um lugar tenebroso. Muitos obsessores têm medo do abismo. É onde tem literalmente espíritos trevosos, né, vamos se dizer assim. São irmãos onde eles estão numa fase, uma forma mais animalesca, mais inferiorizada. São regiões onde não tem luz solar, muita baixa vibração, onde o mal predomina de maneira unânime, onde o instinto de sobrevivência ele é totalmente primitivo, onde não há paz, onde não há amor, onde não há carinho, mas também não queira dizer que não é assistido por equipes samaritanas. Há equipes samaritanas, né? Porém eles não podem intervir porque também a espiritualidade respeita o livre-arbítrio após a morte. Então eles ficam assistindo, né, o irmão, até quando o irmão recuperar uma consciência, né, para poder evoluir, ele é resgatado ou vai para um nível superior, vamos dizer assim, do abismo. Vale lembrar que o André Luiz, né, no livro do Chico Xavier Nosso Lar, ele permaneceu um longo tempo
no umbral e foi resgatado quando ele recuperou a consciência e literalmente pediu ajuda, onde equipes samaritanas vieram resgatar. Porém, enquanto ele estava naquele local, a mãe dele, que estava numa esfera superior ao umbral, né, a quarta esfera, o assistia. Só que como o padrão vibracional dele era muito inferior, ele não conseguia ver. E os espíritos que estavam ali também não conseguiam ver a mãe. Mas a mãe dele o assistia nesse período. A segunda esfera é a esfera das trevas. É uma região um pouco melhor do abismo, onde o mal continua a prevalecer, mas ainda há alguma chance, né, do espírito evoluir de maneira mais rápida. Nas trevas há postos de socorros, há verdadeiras caravanas onde os espíritos samaritanos vão. Então, o livro Como Vivem os Espíritos, se vocês lerem, né, do Antônio Fernandes, que foi o autor que eu citei para vocês, ele vai relatar muito bem isso. Então, feito literalmente várias caravanas com espíritos samaritanos, acompanhadas por lobos, por pássaros, justamente para se proteger, né, desses espíritos. Os espíritos que estão lá são espíritos altamente evoluídos na parte tecnológica, tá? Não confunda inferiorização moral com inferiorização tecnológica. O espírito pode ter uma moralidade muito baixa, mas ele pode ser muito inteligente, tá? Um dos exemplos são os magos negros, onde eles têm uma questão moral muito baixa do bem, porém são seres muito inteligentes. Então existem postos de socorros. Esses postos de socorros na região das trevas, eles têm muros altos, eles têm animais para se proteger desses irmãos que tentam invadir ou tentam afastar esses postos de socorros. É comum esses postos de socorros também não serem fixos, eles vão andando, né, de acordo com a necessidade, de acordo com o perigo da região das trevas, mas a espiritualidade, de modo geral, não abandona esses irmãos. A segunda esfera que a gente tem no planeta Terra é a crosta terrestre, que é onde a gente vive, que é uma região 3D. 3D por quê? Porque a gente enxerga em largura, altura e profundidade. Então é algo mais materialista. Por mais ainda que aqui na crosta terrestre, em alguns lugares, o mal prevaleça, já há o início do bem. Em certos lugares, o bem prevalece. Então, a crosta terrestre é onde a gente vive, né? Onde a gente anda. Falando da crosta terrestre, que é a terceira dimensão, a gente tem a quarta dimensão, que é o umbral. E aí a gente vai encontrar algumas questões que são errôneas. Muita gente acha que o umbral é um lugar inferior. Não, o umbral é o lugar das colônias. Tem um umbral grosso e um umbral que é das colônias. Chico Xavier já dizia que todos nós viemos no umbral. Então as colônias, né, espirituais, elas são localizadas no umbral, na quarta dimensão. Então, ao longo do Brasil, a gente tem várias colônias espirituais, centenas, quase milhares, tá? Cada colônia é especialista em uma coisa. Uma colônia acolhe mais irmãos desencarnados vítimas de câncer, outros de problemas renais, outros são mais para regeneração do perispírito. Então vai de acordo aí com a sua afinidade. Nos nossos destaques no Instagram, no Papo de Espiritualidade, a gente tem ali uma aba com as 20 principais colônias e quais são as suas atividades aqui no Brasil. E não existe só no Brasil não, tá? É no mundo todo, mas como a gente só tem aí notícia do Brasil, das colônias espirituais do Brasil, a gente só colocou elas. Então também é comum durante o sono ou desdobrar a gente ir para essas colônias, né? Seguir aí 3 atividades, podendo ser tratado, podendo estudar, podendo encontrar entes queridos ou podendo ir recolher irmãos no umbral. Então muita gente ao dormir vai em lugares como o umbral, né? Ou lugares como menor padrão vibracional, justamente ajudar e recolher esses irmãos que estão ali em sofrimento. Então muita gente costuma sonhar com lugares tenebrosos, porque estão nesses lugares, tá?
não precisa ter medo, pessoal, porque, ao meu ver, é algo, uma missão justamente gloriosa. Você está ajudando esses irmãos que estão ali em sofrimento. Vocês não vão sozinhos, tá? Vocês vão com seres de luz de alta envergadura. Então vocês não são abandonados. Vocês estão ali juntamente com o pessoal para trabalhar e para ajudar esses irmãos. Então, falando um pouquinho mais sobre outras esferas, a gente já falou o abismo, que é a primeira esfera, treva, que é o segundo, crosta terrestre, que é onde a gente está no planeta Terra, e o umbral, que é a quarta. A gente vai falar agora sobre um plano mais elevado, que ele é determinado de arte, cultura e ciência. É um plano onde o bem já é muito mais predominado, tá? De maneira quase que 100% aí, porém é um plano onde se é estudado, dedicado e praticado a arte, cultura e ciência. Então são espíritos ligados a essas três áreas, basicamente essas três áreas, onde tiveram uma contribuição muito relevante com a humanidade, que estão nesse plano vibracional, tá? Falando mais adiante, a gente vai pro sexta esfera, que é o amor fraterno universal. Aí o bem já quase não é 100%, é onde o amor justamente predomina de maneira igualitária. Muita gente acha que os espíritos, né, nessas regiões mais elevadas passam o dia inteiro à toa. Pelo contrário, quanto mais elevado é o espírito, mais ele trabalha. Então é a sexta esfera. Muita gente me pergunta aonde está Chico Xavier, por ser um espírito extremamente elevado. Através da psicografia do Carlos Barcelli, que é um grande médium, um grande amigo dele durante anos, ele faz essa citação, que Chico Xavier está entre a sexta e a sétima esfera do planeta Terra. Ele está entre o amor fraterno universal e o prepostos de Cristo. É até um questionamento que se ele esteja nas diretrizes planetárias, nos prepostos de Cristo, se ele tem contato com Jesus. E ele respondeu que quase que o tempo todo, tá bom? E a gente vai para a última esfera, que é as diretrizes planetárias ou os prepostos de Cristo, que daí são seres de alta envergadura. Os livros mencionam que a gente não tem nem condição de pensar, imaginar e descrever como que seja a vida lá. O que a gente sabe que são espíritos que regem como funciona o planeta Terra. Então a decisão do que vai acontecer no planeta Terra vem através das diretrizes planetárias ou prepostos de Cristo. Então falamos um pouquinho sobre as esferas do planeta Terra. Agora a gente vai falar propriamente dita como que é a vida no planeta, no mundo espiritual, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as atividades espíritas. Como que o espírito fica no seu dia a dia. Como a maioria de nós é do umbral, né, das colônias, eu vou me ater a mais isso, até porque eu também não encontrei muita literatura que fale sobre os outros planos. Apesar que eu vi recentemente um livro aí que fala sobre a quinta e a sexta esfera, que eu até vou comprar para ler, mas eu não encontrei, então eu vou falar mais da colônia. Muita gente acha que você morre e você fica num descanso eterno. Pelo contrário, o espírito no mundo espiritual, ele só evolui sendo útil. Então é comum você chegar no mundo espiritual, você trabalhar. Seja trabalho juntamente para melhorar a sua colônia espiritual que você está vivendo, ou trabalhando aqui no mundo dos encarnados, né, como desencarnado. Então o espírito ele passa o dia inteiro trabalhando, ele tem o seu tempo de lazer, ele escuta música, ele lê bons livros, ele tem sessões de teatro,
O livro Cidade dos Espíritos de Robson Pinheiro, ele relata passagens muito legais sobre a vida no mundo espiritual. Então, não vou contar de maneira geral, né? Porque senão o Robson vai ficar bravo comigo, mas de maneira resumida. Então, ele relata que existem pubs, né, no mundo espiritual, onde eles saem com fraternização, não no sentido de apego material, mas no sentido de conversar com os espíritos, estar naquela comunhão, naquela felicidade, né? Pode existir algum tipo de bebida, mas não bebida alcoólica, mas justamente para ter essa comunhão ali entre os espíritos. Ele relata muitas atividades de passeios, né, de visões aí, de paisagem que muitas vezes a gente não tem condição de imaginar. Então o espírito, além de trabalhar no mundo espiritual, ele tem a sua hora de descanso e sua hora de lazer. Em Nosso Lar é mencionado pelo André Luiz sobre o bônus hora. O que é o bônus horas? Você faz uma atividade trabalhista no mundo espiritual e você recebe um bônus para usar com vestuário ou com alguma coisa que você queira, né? Para vir no mundo espiritual, no mundo terreno, visitar alguém, então pode ser utilizado. Então você trabalha durante o dia e você ganha um bônus horas. É mencionado também em alguns livros espirituais que quando no mundo espiritual você cuida de crianças, o bônus horas é dobrado, tá? Então por via de curiosidade aí. Como que é a nossa aparência? Fabrício, eu vou desencarnar com 95 anos, eu vou ficar com aquela aparência de 95 anos? Não, pessoal. A nossa aparência é de acordo com a nossa idade mental. Então, se você tem uma boa evolução espiritual, através da força do pensamento, você pode escolher uma aparência um pouco mais jovem, tá? Ou manter aquela aparência mais idosa. Às vezes que eu tive um desdobramento, que eu sonhei com algum ente querido, a maioria eu vi, né, com aparência mais jovem. Então, por exemplo, eu já sonhei com entes queridos de 75 anos, no qual eles conservavam uma aparência de 40 anos. Então vai depender de acordo com o poder mental das pessoas. Do mesmo jeito, eu fui mutilado, eu não tenho uma perna, não tenho uma mão. No mundo espiritual eu vou continuar assim? Não, pessoal. Se o nosso poder mental for bom, se a gente tiver uma boa evolução, se a gente tiver um bom preparo psicológico, a gente não continua conforme a gente permaneceu fisicamente. Também é citado em alguns livros de Chico Xavier, principalmente numa passagem onde ele viu uma pessoa que aqui na Terra estava com lepra, né? E essa pessoa aceitou essa doença com ressignificação, e depois que a pessoa desencarnou, ele viu essa pessoa do outro lado, e aonde tinha essas lesões de lepra, tinha uma luz muito intensa, né? Justamente porque essa pessoa entendeu o propósito da sua doença. Então ele viu a pessoa se libertar dessa doença no mundo espiritual. Questão de roupa, vestuário também. Quando a gente desencarna, a gente recebe uma roupa básica, né? Geralmente uma túnica, e conforme a gente tem o bônus hora, a gente pode estar adquirindo roupas, né? Mais vamos dizer assim, vultuosas. Ah, Fabrício, mas isso não é apego material? De forma alguma. Apesar que espíritos mais evoluídos pouco dão importância para a maneira como se vestem, sendo que o objetivo principal é como eles se comportam, como eles podem agregar no meio em que vivem e de lições para os encarnados. Tá bom? Muita gente também tem dúvida sobre comunicação com o mundo espiritual. Ah, Fabrício, eu sou médium, eu estou no centro espírita, ou eu recebi uma mensagem, como eu vou saber se é um ente querido ou não? Bem, primeiramente você vai procurar algum lugar sério onde que faça uma psicografia de maneira séria, tá? De preferência que não se cobre, de preferência não, que não se cobre por isso, porque é um trabalho que tem que ser voluntário. Indo para o local, você vai geralmente deixar o nome do seu ente querido e a espiritualidade vai ver se vai permitir ou não. Essa, né, solicitação, autorização de conversa, ela tem que ser benéfica tanto para o espírito como para a gente. Então a gente tem que ter um propósito nessa conversa. Não é a gente querer que a gente vai receber uma carta, tá?
Essa carta ela pode vir quando é de alguém querido, justamente você já sabe, porque vamos supor, o ente querido te chamava de Nina, um apelido, e só você sabia. Então, se ele escreve na carta e se você não conhece a pessoa, é 100% de chance de saber que é ele que está te escrevendo, que era o que acontecia com Chico Xavier. Muita gente procurava Chico Xavier e ele não conhecia, porque era, né, não tinha como conhecer tudo aquilo de pessoa, e ele dava riqueza de detalhe, né? Apelido, ele contava alguma história de infância, muitas vezes o espírito assinava para que o familiar reconhecesse, porque muitas pessoas iam lá céticas, né? Então, para comprovar a veracidade do que estava sendo escrito. Geralmente, espíritos de alta envergadura, eles evitam de fazer psicografia ou se comunicar fazendo previsões do futuro, ou usando linguagens chulas, ou utilizar a linguagem de maneira muito difícil. Eles sempre geralmente são amorosos. Ah, Fabrício, mas espíritos de baixa inferioridade podem ser amorosos. Sim, mas eles não se sustentam por muito tempo. Uma hora a mentira acaba por aparecer. Então, espíritos de baixa inferioridade geralmente usam linguagens mais chulas, ficam fazendo muitas previsões do futuro, não trazem grandes lições, ficam fazendo questão de falar que foram isso, aquilo em encarnações passadas, quando na verdade isso não é importante. Pessoal, sobre casamento, livro do Robson Pinheiro no mundo espiritual menciona vários casos de casamento no mundo espiritual. Claro que por ser um mundo espiritual não há o sexo propriamente dito, né? Eles não buscam o prazer carnal, sim o prazer da felicidade, da evolução em conjunta com o espírito. Fabrício, há casamento de sexos iguais no mundo espiritual? O livro do Robson Pinheiro traz isso. Lembrando que o espírito não tem sexo, eles se relacionam através de afinidade energética, tá bom, pessoal? Lá no mundo espiritual não há preconceito. Como que é o relacionamento deles com o encarnado? Então, o espírito desencarnou, ele vai receber permissão para estar no nosso meio? Ele pode estar no nosso meio se ele não se desapegar da matéria. Geralmente, o espírito evoluído, após um tempo, recebe a autorização para estar visitando, tá? Coisa que não pode afetar. A gente lembra que o André Luiz ficou muito tempo no mundo espiritual e quando já era um espírito mais evoluído, recebeu a autorização para vir, viu a mulher com um novo marido, né? E aquilo acabou fazendo mal para ele. Então, quando o espírito tem uma boa evolução, ele pode vir estar visitando. É comum muitos entes desencarnados serem mentor de neto, de bisneto, né, de sobrinha, então pode acontecer, eles podem estar ajudando. Fabrício, como saber que ele está aqui? Às vezes você está no dia a dia, você tem uma lembrança deles, ou você sente o perfume, ou sente o perfume de rosas, eles podem e eles estão ao nosso lado, tá bom? Muito importante que quando eles encarnarem, não ficarem se lamentando com aquela saudade, com raiva por eles terem ido, isso pode atrapalhar o espírito, pode deixar o espírito mais preso na matéria. A gente tem que sentir saudade, mas a saudade de gratidão, orar para que eles estejam bem. Há casas no mundo espiritual? Sim. André Luiz fala que o mundo espiritual, em média, é 100 anos muito mais evoluído que a gente. Então, na década de 30, 40, quando ele fazia os livros com o Chico Xavier, ele já mencionava um aparelho de comunicação de tela plana, que hoje o que a gente tem é televisão, e um aparelho de comunicação individual, que o que a gente tem hoje é celular. Então, o mundo espiritual é muito mais desenvolvido que o planeta Terra. As tecnologias que eles têm lá, a gente não consegue nem imaginar aqui na Terra. Porém, tem casas, há prédio, tá? Então, tem a parte da toda a estrutura. Como que é feito? Através da plasmagem. O espírito pensa e plasma aquele molde. Em nosso lar, você precisa ter bônus horas para comprar um lar, né? Muitas vezes quando você vai, desencarna, você fica em casa de parentes, né? E quando você tem aí o bônus horas para você comprar um lar ou um terreno, você acaba comprando.
Mundo espiritual também tem universidade, pessoal. Então é comum a gente estudar. Você pode se matricular nos cursos, você pode estudar, porque como eu falei lá no início, o objetivo do espírito é ser útil. Então tudo que você aprende nessa encarnação e nas demais ficam gravadas no seu perispírito. Então é comum o espírito ter sede de conhecimento. Então o espírito ele estuda, ele pode estudar nas universidades, ele pode se formar para que isso, quando ele encarnar, né, quando for necessário ajudar alguém, ele tenha conhecimento de como fazer. Mundo espiritual, gente, tem um lugar também que você pode ver como é a passagem como foi a passagem de Jesus através de filme aqui na Terra. Há lugares também no mundo espiritual que você pode estar vendo como foi as suas outras encarnações através de filme. Você pode ler as suas anotações que você fez antes de encarnar. Então é um lugar onde você, de acordo com o seu merecimento, você pode estar acompanhando as suas encarnações passadas. Pessoal, então hoje foi de maneira bem básica, tá? É um assunto que aí é para horas e horas de live, mas eu quis trazer de maneira bem básica para vocês, tá? Para vocês matarem um pouco de curiosidade do que vocês me perguntam. Se alguém tiver alguma dúvida, aí quiser alguma coisa, pode mandar aqui que eu vou respondendo. Deixa eu só ver que teve algumas perguntas aqui, o pessoal participou muito. O Josinaldo está falando aqui sobre o Osmar Barbosa, né? Ele tem um canal no YouTube onde ele faz sempre os evangelhos no lar, né? E ele faz sempre momentos aí de comunhão. É muito bacana os assuntos que ele aborda. Deixa eu ver aqui mais. Se teve mais alguma dúvida. Espera aí que meu celular... Aqui, ó. O Theo Teres perguntou como faço para sonhar com o meu pai novamente. Pessoal, isso é uma questão muito importante, tá? Se você quer sonhar com alguém, tá? A primeira medida é você pedir ao teu mentor. Então, antes de dormir, você pede que se você quer sonhar com alguém, né? Ele vai analisar se isso for benéfico para você e para o espírito. É claro que esse sonho vai acontecer, porém, muitos dos nossos sonhos a gente acaba esquecendo. Por quê? Porque muitas das informações que a gente tem no mundo espiritual podem influenciar a nossa programação reencarnatória e o nosso livre-arbítrio. Então, a gente encontrar o nosso ente querido e ao retornar para o corpo a gente acabar esquecendo justamente por isso. Há algumas pessoas que têm uma facilidade em lembrar maior disso e há outras que lembram alguns trechos e justamente que são trechos que são necessários aqui para a nossa evolução, é liberado pequenos trechos. Mas se você quer sonhar com alguém, peça para o seu mentor, tá? Se for benéfico para ambas as partes, se a gente for merecedor, é claro que isso vai acontecer. Deixa eu ver aqui que teve mais uma pergunta. A Sandra está falando aqui que está adorando as lives, por mais lives esclarecedoras. Obrigado, Sandra. Eu vou tentar sempre estar fazendo, porque também eu acabo aprendendo bastante, tá? Deixa eu ver aqui se teve mais alguma pergunta do pessoal. Quem tiver dúvida. A Viviane está falando que história linda aqui que eu contei do irmão que desencarnou por lepra, né? Tem uma outra história bem bacana, pessoal, que foi um irmão que antes de morrer, ele doou os órgãos dele, em especial o coração, né? E depois do desencarne ele apareceu, né? Se apresentou com uma forte luminosidade no coração, né? Uma luminosidade boa, justamente porque ele teve essa doação e ajudou uma outra vida. Como é que o Espiritismo vê a doação de órgãos? Ela vê da maneira seguinte: a gente deve fazer a doação de órgãos, tá? Justamente para ajudar outras vidas. É claro que, como é livre-arbítrio, fica muito a escolha, né, de cada um. É uma questão muito particular, mas se possível,
a doação de órgãos ela é vista como um ato de heroísmo, de doação mesmo, tá? Deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta, a gente encerra por hoje. Sandra, gratidão você, muito obrigado. Voluntários no caminho aqui. Oi, irmão, atrasamos por conta do sinal. Grava pro feed essas informações valiosas. Pessoal, quem tiver condição, tá, entrar... Eu sempre estou publicando nos meus stories aí, ajudar o processo o Instagram e o projeto do Voluntários no Caminho. É um casal, né, de Corumbá, são um show de bola. Eles ajudam muitas pessoas com doação de alimento, com doação de cesta básica, com doação de material escolar. Então eles sempre estão postando, né, e prestando conta ali do trabalho deles. Então eles têm o Pix, né, no perfil deles. Se você puder fazer, nem que seja de 5, 10, 15, 20 reais, aí já vai estar ajudando muito o projeto deles, tá? São seres de luz aí que doam seu tempo e dinheiro em prol do outro. A Milka perguntando aqui, Milka Ribeiro, uma pergunta ótima. O que é apego material? Querer um carro bom, uma casa confortável é ser apegado à matéria? Depende do seguinte ponto de vista. Atualmente a gente trabalha para ter conforto, a gente estuda para ter um status um pouco melhor, né? Para viver de maneira confortável. O apego material é aquele apego no qual você tem condições de ajudar o próximo e você não ajuda. É aquele que se você não tiver mais aquele bem material, você acaba sofrendo. Não é errado de maneira alguma você querer um carro confortável, você querer uma casa confortável. É errado você ter condição de ajudar o próximo e não ajudar, tá bom? A Jéssica está perguntando aqui, ó, uma pergunta boa. Se toda morte é assistida e foi escolhida o desencarne daquela forma, no caso de assassino existe essa regra, como alguém escolheu morrer em base no erro do outro? Depende, tá? Cada caso é um caso, mas muitas das vezes ele escolhe por débitos de vida passada. Então, não estou dizendo aqui de maneira generalizada, tá, pessoal? A gente deve lembrar numa passagem, num dos filmes do Chico Xavier, aonde uma babá, né, se descuida da criança e a criança acaba indo a óbito. E a mãe acaba não perdoando a babá. E quando ela foi para conversar com o Chico Xavier, a primeira coisa que Chico Xavier falou para ela sem conhecer foi que ela perdoasse a babá. Porque a babá foi somente um instrumento para que aquela criança desencarnasse, né? Que já estava na programação desencarnatória dela e da babá também. Então depende de cada caso um caso, mas na maioria dos casos não, não vou usar essa palavra combinado porque é uma palavra muito forte, tá? A Nilza tá falando que o marido desencarnou há 10 meses e sonha muito com ele. Será que ele está bem? Depende da qualidade do seu sonho. Se você sonha que ele está feliz, que vocês estão conversando de maneira amigável, certamente ele está bem. Se você sonha que ele está reclamando, que ele está querendo voltar para a vida terrena, é sinal que ele pode estar em sofrimento. Aí nesses casos cabe a gente a rezar, orar, buscar, pedir para que os irmãos de luz peçam, né, e o ajudem a seguir o caminho de luz. Viviane, gratidão. Heloísa Alencar, fale um pouco sobre as petições para comunicação com desencarnados. Petição? Acho que ela quis dizer como é que a gente faz para a gente falar com os desencarnados. Então, ao primeiro atitude que você tem que ter aí é um centro espírita onde que faça um trabalho de psicografia, né? Deixar o nome do desencarnado juntamente com a data do desencarne, porque são milhões e milhões de espíritos no mundo espiritual. Então eles precisam ter o nome da pessoa completo e a data do desencarne, porque eles chegam, né, lá nos arquivos dele, né, não chega a ser internet no computador, mas eles procuram e aparece aonde o ente querido está. E dependendo de onde ele está, né, eles vão até o local,
vem com o mentor ou com a pessoa, né, todo o caso, se eles podem se comunicar, e ele vem até a Terra se comunicar. Então, o Centro Espírita tem um Instagram muito bacana aqui, que são cartas psicografadas, que fazem um trabalho belíssimo. Você deixa lá no direct o nome do desencarnado juntamente com a data do desencarne, e se for permitido, eles entram em contato. Pessoal, muito legal a live de hoje, bacana. Agradeço a participação de todos. Deus abençoe.